a Jesus. Receber na 20ª edição do Congresso Ministros Labaredas de Fogo, Pastor Luiz Hermínio. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Vocês estão felizes? Então faz só uma cara de feliz para quem está do seu lado, assim. Relaxa. Diga para ele assim: se você tem juízo, é melhor você ir embora agora, irmão, porque Deus vai te pegar aqui nesses dias. Amém. Glória a Jesus. Que bom estarmos aqui. Estou muito feliz de poder estar aqui. Meu amigo pastor Flamarion, sua família, seu precioso ministério. Flamarion, se você estiver desanimado, fica 10 minutos perto dele, você dá vontade de vender tudo e vir morar em Valadares. Cara, animado, mano, animado. Cara, eu acho que o crente que não é alegre é um difamador do evangelho. O crente precisa ser alegre, amém, irmãos? Graças a Deus, ministro precisa ser alegre. Foi o tempo que cara feio era sinônimo de santidade. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Graças a Deus está comigo pastor Reuel. Glória a Deus, meu amigo de ministério. Sempre, por que você traz o Reuel junto para fazer fundinho? Não, irmãos, é uma revelação de Salmo 143. Quando Davi diz: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi usava duas armas. Ele usava uma espada e usava uma harpa. Quando ele lutava com homens, era com uma espada. E quando era com demônios, era com uma harpa. Então eu estou aqui na espada para pegar você, e ele está ali na harpa para pegar os capetas, se tiver algum aqui, amém? Glória a Deus, coisa boa. Obrigado, Senhor, por essa noite. Querido, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Graças a Deus, bom estarmos aqui. Como disse o pastor, o João Batista, que vai começar aí. Eu só estou aqui, irmão, estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ser muito ministrados aqui nesses dias. Tomar uma dose forte do Evangelho, e certamente o Senhor vai nos abençoar. Abriu a sua Bíblia aí, agora estende a mão para cá e me abençoa. Senhor, abençoa esse cara aí. Ele não merece não, mas abençoa ele. Eu recebo. Quem sabe desse altar vai sair quando está submissa à tua vontade. Ninguém é maior do que o Senhor nas nossas vidas. Pai, eu escolhi o Senhor e ponto final. E acabou. Nós estamos aqui por causa da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. João capítulo 9 diz assim. A Bíblia conta a história de um cego de nascença, que diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é falar a ministros, falar a pastores. Se bem que quando a gente prega para pastor, a gente se sente assim meio que um leão na cova dos Daniéis, não é? Mas eu acredito que Deus está fazendo algo sobrenatural na nossa nação. É visível, é palpável. A gente está experimentando isso, independente do ministério, independente da cidade, independente do estado. O Senhor tem mostrado que a igreja, talvez uma faceta da igreja que a gente muitas vezes não entendia, não é? Esses dias alguém me falou assim: a igreja não pode se meter com isso, não pode se meter com aquilo. Irmão, eu lembro do tempo que a gente dizia que a igreja tem que sair das quatro paredes, que a igreja tem que fazer isso, que a igreja tem que fazer aquilo. Ponto, a igreja saiu das quatro paredes. Agora tem gente dizendo: não, a igreja tem que voltar para dentro, a igreja não pode se meter nisso, não pode se meter naquilo. Irmão, a igreja, ela tem que afetar todas as áreas de uma sociedade. Amém? Você é um ser psicológico, você é um ser biológico, você é um ser sociológico e você é um ser espiritual. Você foi chamado para mudar ambientes, para transformar ambientes. Ei, a terra não tem nada para te dar, é você que tem que dar para a terra, meu amigo. Amém? A terra não tem nada para te dar, e nós não precisamos de ninguém no meio do vale, diagnosticando o vale. Tá seco, tá seco. Não, nós precisamos de alguém que entre nesse vale e diga: vivam, ossos secos, vivam. Chega de diagnóstico, nós precisamos é trazer soluções. E a igreja é a única instituição constituída por Deus capaz de transformar uma geração, irmãos. Ninguém pode fazer isso, somente a igreja. Deus se relaciona com o mundo através da igreja. A criação anuncia o que Ele faz. Os céus proclamam a sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus. A criação anuncia as obras das suas mãos. Mas nós, a igreja, não anunciamos o que Deus faz, nós anunciamos quem Deus é. Amém? Deus quer ser visto pela igreja em todas as áreas, em todas as áreas de uma sociedade. Nós não somos ministros de ideologias políticas, não somos ministros de correntes filosóficas, não somos ministros de ambições materiais, não somos ministros de costumes religiosos, nós somos ministros do Senhor. Amém? Fomos chamados para mudar gerações. Louvado seja Deus. Se o mundo consultasse mais a igreja, talvez a gente traria muitas transformações para o mundo. Muitas. E às vezes nós cobramos do mundo uma coisa que é nós que temos que fazer, irmãos. O mundo não está esperando Jesus voltar. Quem está esperando Jesus voltar é a igreja. O mundo tem... E tem gente na internet dizendo: mas ele vai vir como ladrão. Não, ele vem como ladrão para quem não está esperando, irmão. Para quem está esperando, ele vem casar, ele vem como noivo. Ele é o meu noivo, Jesus é meu noivo. Eu vou casar com ele. Eu estou fazendo enxoval até que ele venha. Aleluia. Não cobre do mundo, o mundo não está esperando Jesus voltar. Quem está esperando Jesus voltar é a igreja. Então o mundo está esperando o quê? O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando que a igreja seja a igreja em todas as áreas. Que a igreja dite sobre a educação, sobre a saúde. Que a igreja coloque diretivas corretas. Que a igreja aponte o caminho. E nós louvamos ao Senhor, porque parece que a igreja começou a entender. Me parece que alguns gatilhos foram acionados. Parece que a gente começou a entender alguma coisa, irmãos. Então o cristianismo para mim é isso, é a reprodução exata da vida de Cristo dentro de uma sociedade. E nós louvamos ao Senhor. Esse texto que nós estamos lendo, João capítulo 9, para mim ele é muito significativo, porque quando eu comecei a ler, há anos atrás, foi talvez uma das primeiras mensagens que eu entendi nas escrituras, não que eu preguei, mas que eu entendi. E eu acho que você só desfruta aquilo que você entende. Mateus 3,19 diz que ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente.
Então quando você entende, você desfruta disso. Amém? Até a sua oração muda. Em João capítulo 9, Jesus está passando e alguém diz: Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? E Jesus corrige aquela palavra e diz: não, gente, calma. É como se ele estivesse dizendo: não foque no pecado, foque na solução. Não foque no que deu errado, foque no que pode ser feito para dar certo. Ele diz: olha, não foi ele que pecou, não foi o pai dele que pecou. Isso aqui está acontecendo para que hoje ele experimente a obra de Deus. E convém que a gente trabalhe enquanto é dia. Jesus gospe no chão. Você conhece a história, nós lemos. Jesus gospe no chão, faz 2 olhinhos, bota naquele camarada e manda ele se lavar o rosto lá no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Para que Jesus abre os meus olhos? Para ficar em casa vendo televisão, irmão? Ele abre meus olhos para enviar. Ele abre os meus olhos para me fazer o que eu fui chamado para fazer. Aí aquele cara vai, quando ele lava os olhos, imagine, entre na mensagem, entre na história. Esse cara era cego de nascença. Ele nunca viu, Alexandre, ele nunca viu ninguém. Eu acredito que quando ele abre o olho, ele começa a se olhar e começa a celebrar. Ele começa a celebrar. E aí passa para aqueles amigos dele que pediu esmola junto com ele. E aqueles amigos olham para ele e dizem: você não é o cego? O ceguinho ali da... Ele disse: sou eu mesmo. Mas como é que você está vendo? Jesus, um homem cuspiu ali, passou um negócio no meu olho, eu acho que era lama, e mandou me lavar e eu estou curado. Eles começam a olhar para eles: mentira, então você não era cego, não? Mentira. Eu era. Mas como é que você está vendo? Eu não falei que um homem passou ali? Conta outra. Você não era cego coisa nenhuma. Eu era. Como é que você está vendo? Rapaz, eu já falei. Não, pegaram o cara, levaram ele para a sinagoga, levaram ele no templo, para os fariseus. Chegou lá, os fariseus olharam e disseram assim: você não é o cego do... Ele disse: sou eu mesmo, eu era. Mas como é que você está curado? Eu já falei 3 vezes para eles. Você vai ver ele repetindo muitas vezes a história em João 9. Ele diz: eu estava ali, um homem passou um negócio no meu olho, mandou eu me lavar e eu estou vendo. Aí os fariseus: blasfêmia! Hoje é sábado, não pode curar cego, é para ficar cego. Não cura sábado no cego, não cura cego no sábado. Blasfêmia! Ele: não sei, eu sei que eu estou vendo. Como é que você está vendo? Ei, eu já falei, eu estou vendo porque alguém tocou em mim e me curou. Então você não era cego, mentira. Que luta, irmão. Você tem pai, tem mãe? Tem. Chama o pai e a mãe dele. Aí chega o pai e a mãe. É seu filho? É. Ele era cego? Era. Como é que ele está vendo? O senhor pergunta para ele, ele é de maior, tem maior idade. Nós somos de outra igreja, nós não congregamos aqui. Nós não queremos esse problema, né? O senhor pergunta para ele: você era cego? Eu era, gente. Mas como é que você está vendo? Irmão, que luta. A família lavou as mãos, os fariseus não entenderam, os amigos disseram: mentiroso. Aí o cara solta uma pérola. Ele diz: será que esse que me curou não era aquele que estava por vir, o Messias? Aí os fariseus deram uma endemonhada e disseram: cala a boca, você está querendo ensinar a gente tem a Torá. Eu não sei, quem sabe vocês não querem se converter a ele também. Está amarrado. Expulsaram ele do templo, irmão. Moral da história: enquanto ele era cego, ele não teve problema com ninguém. Enquanto ele pedia esmola no caminho, é mais fácil lidar com pedinte. Mas essa nação vai deixar de ser pedinte em nome de Jesus Cristo. Essa nação é intercessora, é provedora.
Nós vamos às nações, nós vamos às nações e não vamos tomar nada. Nós vamos levar em nome de Jesus Cristo. Moral da história: o cara está lá com a canequinha pedindo esmola, não teve problema com ninguém, porque ele está vendo. Ele teve problema com os amigos, com a religião e com a família. A minha pergunta é: você quer ver mesmo? Você quer enxergar mesmo o que Deus está mostrando sobre a sua nação, sobre a sua casa, sobre a sua vida? Ou você quer continuar na beira do caminho pedindo esmolas? Você quer tomar uma postura diferente, porque Deus está abrindo os olhos dessa nação, irmãos. O Brasil vai começar a enxergar coisas que outras gerações não viram. Deus está abrindo os olhos da nossa geração, irmãos. Coisa boa é ver coisa quando você nunca viu. Coisa boa é entender uma coisa quando você nunca entendeu ela. Amém, irmãos? E essa presença de Deus, ela vai exigir de nós algumas coisas. Reverência e tempo de qualidade. A igreja vai ditar os passos. Ela já está ditando, irmãos. A igreja já está ditando os passos de muitas ações no Brasil. A igreja já está ditando os passos de muitas ações nas regiões celestiais. E isso vai requerer de nós reverência e tempo de qualidade ao nosso Senhor. Não dá mais para empurrar com a barriga, irmão. Nós vamos fazer a diferença na nossa geração. Eu quero profetizar isso, Valadares, Brasil. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que Deus está abrindo os olhos dos quatro cantos desta nação. Deus está abrindo os olhos dos quatro cantos desta nação. Você não vai ficar na beira do caminho, dependendo do estado, dependendo disso, dependendo daquilo, porque a tua bênção vem da eternidade, em nome de Jesus. Ei, levante a sua mão e solta toda a unção que está sobre a sua vida. Faz as escamas caírem, filho de Davi, tem compaixão de mim e toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. O problema de ver é um só. Senta aí que o voo foi cancelado. O problema de ver é um só. É que você tem que se tornar responsável por aquilo que você está vendo. Você não pode ver e fazer de conta que não viu. Você vai ter que se tornar responsável. E sabe o que a Bíblia fala sobre ver? Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será abençoado. Deus vai mostrar coisas para essa geração, irmão, que nem a NASA sabe. Não sabe. Deus vai mostrar coisa para essa geração que os cientistas ainda estão estudando para aprender. Deus vai revelar aos seus filhos. O mundo vai continuar sendo o mundo, mas a igreja, ela vai entrar num lugar em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos dar as mãos e nós vamos fazer um estardalhaço nessa nação. Por quê? Porque estamos vendo. Deus não colocou a igreja na terra para se servir da terra, mas Deus colocou a igreja na terra para transformar ambientes. Ei, se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Se em Gomorra tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Então o que é que eu aprendo aqui? Que o que destrói uma geração não é a presença do ímpio, meu irmão, é a ausência do justo. Pastor, mas é só eu na minha cidade, estou lá no meu bairro, é uma luta. Irmão, não existe lugares difíceis. Existem lugares que a glória de Deus ainda não se manifestou. Amém? Deus não precisa de muito.
Na multiplicação dos pães tinha 5.000 para comer, tinha 12 para servir e tinha só um para ofertar. O que é que eu aprendo aqui? Que a necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. A necessidade da maioria sempre vai comer na mesa de quem tem fé. De quem tem fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Brasil está aprendendo a não depender mais de outro lugar, a não ser da sua glória e da sua presença. Quando você diz com a sua boca, Deus está acima de todos, meu irmão, você está dizendo, está acima de tudo que eu tenho, de tudo que eu faço e de tudo que eu sou. Você está me entendendo aqui, Brasil? Nós não vamos ficar na beira do caminho das nações pedindo esmolas, não. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou a 4ª geração de crentes da minha família. Meus bisavós eram cristãos. E desde menino eu ouço meu avô falar de avivamento. E olha que ele era presbiteriano. Agora, avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo. Quando Deus confronta sua mente para revelar seu coração. Avivamento é isso, irmão. Por isso a igreja não está sendo preparada para um culto de domingo, ela está sendo preparada para uma geração. Sabe como eu me sinto com 55 anos? Eu me sinto a geração de Isaac, que está juntando Abraão e Jacó. Eu me sinto a geração do meio, é a geração do sacrifício. É a geração que vai sacrificar um pouco mais, a geração que está sendo levada para o altar por causa daquilo que está nascendo no Brasil. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está abrindo os olhos da nossa nação, irmãos. Desde menino eu ouço os meus avós falar. E você sabia, eu sou descendente de português italiano. Você sabia que a palavra brasileiros, ela nasceu antes da palavra Brasil? Antes do nome da nação ser Brasil, os portugueses já nos chamavam de brasileiros. Por quê? Pois, porque o Brasil exportava o pau-brasil, que era vermelho por dentro como brasa. Então a palavra brasileiros, ela significa, na sua originalidade, exportadores de brasa. Você carrega no nome uma profecia. Você carrega no nome brasileiros uma profecia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus só tem um motivo para me aquecer, para me queimar. Deus só tem um motivo para me abençoar. Alguém me disse esses dias: você não tem problema com a fama? Você não tem medo da fama? Eu digo: não, porque eu tenho uma causa para ela. Se você tem dinheiro, se Deus te der uma causa, não tem problema você ter dinheiro. Se Deus te der uma causa, não tem problema você ter fama, não tem problema você ter sucesso. Porque Deus só tem um motivo para te dar dinheiro, para você ser provisão para quem não tem. Deus só tem um motivo para te deixar famoso, para você ser voz para quem não tem voz. Amém? Louvado seja Deus, você ser voz para quem não tem. Porque para mim Deus não exalta homens, Deus exalta a verdade. Quem estiver exaltando a verdade será exaltado junto com ela. Vai queimar em nome de Jesus nas nações. Aleluia! Glória a Jesus! Nós precisamos entender que Deus está abrindo nossos olhos e tem um propósito para isso. Pastor, mas eu não sou do seu ministério, eu sou da outra igreja, eu sou da outra cidade. Irmãos, o que nos une é a causa, não é a casa. Não adianta estar na mesma casa se não tem a mesma causa. O que nos une é a causa, não é a casa. Por isso Deus está unindo a casa, várias casas no mesmo lugar, por causa da causa. Quem tiver entendendo a causa vai ser unido para esse propósito. Quem estiver entendendo o corpo de Cristo, Deus responde ao seu corpo. Pastor, mas é uma luta, depois que eu entrei para o ministério. Meu irmão, se você não cruzar o diabo todo dia, significa que você está indo para o mesmo lugar que ele. Você tem que cruzar o diabo todo dia, meu filho. Todo dia você vai olhar no retrovisor: ô Satanás, que pressa é essa?
Você tem que cruzar o infeliz todo dia. Porque se você está cruzando ele todo dia, sabe o que é que significa? Que você está indo no caminho contrário. Amém, irmãos? Se recuse a ficar nas beiradas com a canequinha na mão pedindo esmolas. O Brasil está sendo liberto de ser pedinte. O Brasil não é uma nação de pedintes. Eu estava agora, há 15 dias nós estávamos no Mato Grosso, né? Entre Sinop e Cuiabá, que é o espaço de terra que mais produz alimento no mundo, que produz grão para o mundo inteiro. Só aquele pedaço de terra alimenta aproximadamente 1,2 bilhão de pessoas. É o pedaço de terra do mundo que mais produz grão. E nós estávamos passando de carro lá, eu pensei, Deus, essa nação manda tanto alimento para fora, não dá para levar avivamento também, Senhor? Não dá para o Senhor usar a igreja? Nós somos tomados por Deus, irmãos. Dentro do carro começamos a orar e começamos a profetizar e dizer: o Brasil não vai exportar só grão, não. O Brasil vai exportar avivamento, vai exportar missionário. O mundo está de olho no Brasil. Todo mundo quer o Brasil. Todo mundo quer ditar alguma coisa para o Brasil. Irmãos, é muito maior do que uma eleição. Está muito maior do que tudo. O mundo está de olho na nossa nação. Como disse o Pero Vaz Caminhas quando chegou aqui e escreveu para Portugal e disse: a terra é boa, tudo que se planta dá. E ele estava certo, meu irmão, porque a terra é boa de um povo bom e abençoado, um povo fácil de lidar, um povo que é amado em todas as nações da terra. Ei, nós vamos levar assim avivamento. Um povo que tem uma promessa, mas para isso Deus precisa abrir os nossos olhos. Deus precisa de nos tirar das beiras, de nos tirar da beirada, das ruelas, de nos tirar da beira do caminho. Nós não somos, eu vou repetir, nós não somos pedintes. Nós somos ministros. Amém? Nós somos ministros do Senhor. Nós somos sacerdotes do Senhor. E nós, pela primeira vez, estamos numa nação onde nós temos um chefe de Estado que diz que Deus está acima de todos, de um homem que se submete ao sacerdote, que acorda de madrugada para ligar para um pastor pedir oração. Pastor, você está fazendo campanha? Não, nem precisa, né, irmão? Me precisa. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é a diferença de Saul e Davi? É que Saul não amava Deus, Saul amava o trono e fazia qualquer coisa para segurar o trono. Davi não, Davi amava Deus. E a profecia me diz que Deus não vai erguer a casa de Saul, ele vai levantar a tenda de Davi. Sabe quem é que pode governar? É quem ama Deus, não quem ama o trono. Saul governou por 40 anos, mas só 7 dias na presença de Deus. Nunca se importou com a presença de Deus, porque para ele a presença de Deus não era importante. O seu trono era maior. Por isso eu não posso tratar nada mais do que a Deus, irmão, maior do que a Deus. Seu ministério não é maior que Deus. Mas eu tenho um ministério. Não, você não tem. É o ministério que tem você. Mas eu tenho um chamado. Não, você não tem, é o chamado que te tem. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai usar para você. Você é que é do chamado, não é o chamado que é seu. Deus te chamou. Saul, irmãos, escute, Saul nunca se preocupou com a presença de Deus. Sabe o que é que Saul fazia? Ele dava desculpas, ele argumentava. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Davi não. Davi se arrependia. Se você botar na balança, me diz quem pecou mais, Saul ou Davi? Claro que foi Davi, mas quem tinha o melhor coração? Davi,
as primeiras ações do seu governo foi buscar a arca do Senhor. Ele disse: eu não vou governar aqui sem a presença de Deus. E hoje nós temos o privilégio, irmãos, de estar numa nação, de uma palavra que ecoa nas regiões celestiais dessa nação: Deus acima de todos. Deus acima de todos. Deus acima de todos. Deus acima de todos. Deus, levanta a sua mão, meu irmão. Solta essa unção aí da sua vida. A glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda a glória a ti, Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Senta aí, meu irmão. Tem duas mensagens hoje. Calma. Pastor, mas nós precisamos... Ei, o Brasil não precisa de cesta básica, meu filho. O Brasil precisa de profeta. Profeta. Sim. Não é profeta para dizer tem morte na panela. Não, profeta para dizer eu tenho a farinha para jogar nessa panela e tirar a morte dessa panela. Não é profeta de sentença para dizer a água está amarga. Não. É alguém para dizer eu tenho sal, eu vou jogar o sal na fonte e vou curar essa cidade para a glória de Jesus. Deus quer fazer através da sua igreja, através da sua congregação, através do seu púlpito. Nós precisamos de profetas que façam lembrar o que Deus disse. Caleb e Josué fizeram o povo se calar em Números capítulo 13. O povo mostrando evidências: olha, não dá para nós, não dá para nós, não dá para nós. Caleb e Josué disseram: eia, calem a boca. Lembrem do que Deus disse. Lembrem do que Ele disse: a terra é nossa, esse lugar é nosso. Vamos tomar. Então não olha para as dificuldades, meu irmão. Não deixa as derrotas te pararem, nem as vitórias te acomodarem. Segue adiante, meu filho. Vamos para cima. Estamos num melhor momento da igreja nesses dias. E a igreja precisa fazer uma escolha. Nós precisamos fazer uma escolha. Vamos continuar na beira do caminho dependendo do sistema? Ou nós vamos dar diretivas para o sistema e dizer: meus olhos se abriram, meu amigo. Meus olhos se abriram. Nossos olhos foram abertos. Sabe, aquele cara que teve os olhos abertos, ele nunca teve problema com ninguém. Porque enquanto você é pedinte, você não incomoda ninguém. Enquanto você depende do sistema, você não incomoda ninguém. Mas quando você começa a ver, ele foi chamado de mentiroso, foi expulso. Nem os pais apoiaram ele. Aí ele fica sozinho. E a Bíblia diz assim, ó, sabendo Jesus que ele tinha sido expulso da sinagoga ou do templo, quem é que chega? Quem é que chega? Ele, o filho da irmã Maria. O filho da irmã Maria chega e faz uma pergunta para ele, diz assim: tu crê no Filho do Homem? Ele disse: onde é que ele está para que eu creia nele? Jesus disse: é esse que fala contigo. E ele se prostrou na hora, irmãos. Ele nem sabia quem era, ele não tinha informações sobre Jesus, ele nunca tinha visto Jesus, mas esse cara que abriu os meus olhos merece o meu respeito.
esse cara que está abrindo meus olhos merece o meu respeito. Ele se prostrou e Jesus solta e diz assim: eu vim para que aqueles que não veem comecem a ver, e aqueles que pensam ver se tornem cegos. Aí tinha os fariseus assim que disseram assim: Jabes, você está dizendo que nós somos cegos? Nós somos filhos de Abraão. Ele disse: ah, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês tinham visto o que Abraão viu. Ah, meu Deus, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Ele disse: se vocês... Você está chamando a gente de cego? Ele disse: ah, se vocês fossem cegos não tinha problema. Sabe por quê? Porque eu curaria vocês agora. O problema de vocês não é porque vocês são cegos, é porque vocês pensam que estão vendo. E sabe qual é o problema de Laodiceia? É que ela pensa que está vendo. Pensa uma coisa, mas não é. Mas o Senhor não deixa ela deriva. Por isso o Senhor está tocando na igreja brasileira e está dizendo: compra ouro puro de mim, para que tu seja rica. Compra colírio para os teus olhos, para que tu realmente vejas. Compra roupas brancas, para que tu esconda a vergonha da tua nudez. Ei, eu vou te falar uma coisa: Deus está edificando a igreja no Brasil, pastores. Meus irmãos em Cristo, Deus está nos edificando, Silas. Deus está mexendo com a gente. Deus está tirando a gente de toda e qualquer distração e apontando para um lugar só. O mundo espera a manifestação da igreja, e a igreja está se manifestando, irmão. A igreja está se manifestando. Estão chamando a gente de cabo eleitoral, estão chamando a gente de politiqueiro, estão achando que a gente está defendendo uma causa porque a gente tem interesses pessoais. Não, irmão. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Ei! Sabe para onde você vai? Para a eternidade. Você vai viver uma vida que não tem fim, e foi criado por um Deus que não tem começo. Raciocina isso comigo e vê se dá para entender. Não dá. Deus está abrindo os olhos, os nossos olhos, ministros do Senhor. Deus está abrindo. Eu quero declarar que as letras das Escrituras vão saltar dentro de você. Eu quero declarar que você vai achar coisas nas Escrituras que você nunca viu antes. Aí você diz: não, pastor, meu tempo já passou, eu já estou ficando velho. Já passei dos 60, dos 70. Deixa eu te falar, a maioria dos homens que Deus usou na Bíblia foi na sua velhice. A maioria. Há um fator aí. Há uma palavra mundana que diz que se o homem não adquiriu nada até os 40, 50, a probabilidade dele não ter mais nada na vida é muito grande. Mas isso não é bíblico, meu amigo. Até porque Deus não dá herança para criança. Gálatas 4 diz que se o herdeiro for menino, ele de nada difere do escravo. Então por que Deus não me deu ainda? Eu vou te falar uma coisa: Deus só está esperando a gente crescer e entender algumas coisas. Mas por que Deus não fala comigo? Porque o professor fala na hora da aula, na hora da prova ele fica quieto. E se ele está quieto na sua frente, é que você está na prova, meu filho. Então eu não estou entendendo nada. Por quê? Porque você não prestou atenção na aula. Então eu vou ter que fazer a prova de novo. Não, vai ter que fazer a aula de novo. Eu vou falar uma coisa para você, meu querido ministro do Senhor. Foi Deus que te plantou nessa terra. Foi Deus que te plantou naquela cidade. Foi Deus que te colocou ali para dar uma resposta para aquele lugar. Aleluia. Não existe lugares difíceis. Pastor, mas é uma luta. Depois você estuda o livro de Abacuque. Depois você estuda o livro de Abacuque, você vai ver, Abacuque, cara, no capítulo 1, dá quase depressão de ler o capítulo 1. Porque Abacuque está dizendo: por que tu me faz ver tantas desgraças, Deus? Até quando tu me farás ver
problemas, desgraça. E Abacuque está lá com senso crítico, criticando tudo, falando mal de tudo, brigando com todo mundo. Irmão, quando você for para a internet, vai construir, meu irmão. Construir algo. Tem gente que não arruma nem a cama que dorme, quer doutrinar o Brasil. O cara não arruma nem a cama que dorme, quer doutrinar o Brasil com as suas verdades. Meu irmão, nós não somos produto da mídia, não. Tem história. A mídia é só o veículo que a gente usa para chegar em alguns lugares. Mas nós não somos produto da mídia, não. Nós não somos medianita, né? Isso é brincadeira. Nós não somos produto da mídia. Tem uma história. A mídia está sendo usada como um veículo. Acelera o passo, glória a Deus. Mas irmãos, nós somos chamados para ser vida. Ser sacerdote é ser bênção na vida dos outros. Ainda que isso seja de uma forma difícil, ainda que isso venha por palavras difíceis. Mas irmãos, nós precisamos entender que Deus está abrindo os nossos olhos para um propósito. A igreja é a relevância de Deus na terra. Eu não suportaria ver Deus fazendo no shopping porque a igreja não entendeu. Eu não suportaria ver Deus fazendo em outro lugar porque a igreja não se deu conta que Deus estava fazendo. Meu irmão, eu vou falar uma coisa que você julga. Alguém me disse esses dias, pastor, uma irmã lá da nossa igreja, ela disse: essa mensagem que o senhor pregou hoje faz uns 15 anos que o senhor já pregou, não foi? Eu digo, foi. Ela disse, eu sabia. Eu percebo que o senhor repete as mensagens. Eu digo, eu repito, de vez em quando eu repito as mensagens. Ela disse, eu não falei, estava uma amiga do lado, ela disse, eu não falei que ele repete? Eu falei para minha amiga, eu estou aqui há muitos anos e eu vejo que de vez em quando o senhor repete as mensagens no domingo. Essa aqui que o senhor pregou hoje faz uns 15 anos, não faz? Eu digo, é. E ela falando para a amiga, viu? Eu não falei que ele repete. E eu ali, depois do culto, sabe, aquela agonia de sair dali. Ela pegou no meu braço e disse assim, pastor, posso perguntar por que o senhor repete a mensagem? Eu disse, porque vocês repetem o pecado. Aí eu tenho que repetir a mensagem, meu amigo. Se a igreja repetir o pecado, Deus, a mensagem tem que ser repetida. Por que eu nunca entrei no novo de Deus, no novo? E você acha que Deus não quer se revelar? Você acha que Deus abriu meus olhos para quê? Deus abre os meus olhos para me caminhar, irmão, para me entrar num novo e vivo caminho. Mas até quando nós vamos ficar fazendo as mesmas coisas? Eu vou falar uma coisa, preste atenção e julgue. Eu acho que Deus responde às nossas orações enquanto elas são infantis. Porque depois que a gente cresce, Deus não tem mais que nos ouvir, é nós que temos que parar e prestar atenção no que Ele está dizendo, para não atrapalhar o que Ele está fazendo, e se adequar como cooperador com aquilo que Ele está fazendo. Deus está fazendo algo nessa nação. Então eu vou parar de orar, porque se Deus não vai me ouvir, não, eu tenho que orar em favor daquilo que Deus está movendo. O que Deus está movendo é isso, eu vou orar. Então adianta, Paulo está dentro do barco em Atos 27, ele diz, não adianta orar porque o navio vai afundar, mas ninguém vai se perder, então vamos orar para ninguém se perder, porque o navio vai afundar. Às vezes o navio tem que afundar para Deus salvar as pessoas, irmão. Deus está fazendo algo na nossa nação. Nós somos chamados como ministros, nós temos a palavra de vida. Nós temos palavra de vida para as próximas gerações, irmãos. Eu sou pastor de uma igreja há 22 anos no mesmo lugar. Eu acho que ainda sou pastor de lá. Porque eu viajo bastante, então estou sempre em algum lugar. Alguém até falou para mim esses dias, você não tem medo? Esse medo do quê? De alguém tomar seu lugar? Eu digo, eu não tenho lugar. Deus me deu um lugar para me ficar pendurado nele, e é meu. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos.
Os adultos, eles coletivizam, eles dizem, é nosso. A linguagem do céu é Pai, pão. O Pai é nosso, o pecado é nosso, o pão é nosso. Quando Deus cria, Ele fala no plural, façamos. Deus é coletivo, irmão. Tudo que Deus vai fazer é coletivo. Até para um que Deus levanta, o objetivo é tocar o coletivo. Se Deus enriquece um, é para abençoar o coletivo. Amém? Então entenda isso. Eu chamei os empresários lá da igreja e disse, ó, Deus não me chamou para fazer negócio. Deus me chamou para ganhar alma. Deus chamou vocês para ganhar dinheiro e dar o dinheiro para mim. Eles ficaram me olhando, uns fecharam a cara, mas 3 disseram assim, amém, pastor. É os 3 mais ricos do ministério. Eles investem pesado na minha vida. Verdade, olha o look. Se liga, mano. Pensa que é barato um homem desse. Pergunta quantos carros eu comprei com meu dinheiro. Nunca comprei um. Pergunta se eu já comprei uma casa para me morar com o meu dinheiro. Nunca. Por quê? Porque eu falei para eles, Deus disse, eu te chamei para ganhar vida, e eu vou colocar gente do seu lado que vai ganhar muito dinheiro. Se eles entenderem que a empresa dele é uma obra missionária, aí você diz, não, pastor, está amarrado. Aí eu te pergunto, o que é mais espiritual, ser pastor ou ser empresário? Aí você diz, é ser pastor. Eu digo, tá, e quem te deu a tua empresa? Quem te deu a tua empresa, irmão? É Deus. Sabe o que é que torna algo espiritual? É de quem você recebe, a fonte que te dá. Como é que é? É. Tem empresário que foi Deus que deu a empresa, e tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. Como é que é? O que torna espiritual é quem te deu. É a fonte que te entregou. Porque se não foi Deus que te entregou, meu filho, você pode espiritualizar o que você quiser. Você pode passar água benta, óleo de Israel, você pode passar o que você quiser. Se não foi Deus que te levantou, ninguém toma para si essa honra. A não ser aqueles que foram levantados por Deus. Glória a Deus. Agora, se você foi levantado por Deus, meu irmão, levanta a mão bem alto e dá um glória a Deus. Ele me chamou para servir a sua igreja. Ele me chamou para servir a sua igreja. Abacuque, você vai ver ele em depressão. Até quando, Deus? Tu vai me ver, vai me fazer ver defeito, ver problema, ver dificuldade. Aí no capítulo 2 eu acho que ele converte. Porque no capítulo 2 ele sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir na torre de vigia e vou ouvir aquele que fala comigo. E quando ele se posicionou para ouvir a Deus, Deus disse, vou te dar uma visão. Escreve a visão aí. E quando você está na beira do caminho, criticando, atacando, brigando, achando que tudo é do diabo, que nem o inferno é do diabo, irmão. O diabo não tem nem o inferno, Deus tem que fazer o inferno para ele. Deus não dá visão para quem não para ouvir. Ele disse, escreve a visão. Escreve bem grande, porque vai muita gente passar por você e vai correr com essa visão também. Ou seja, eu vou abençoar a tua vida, a tua casa e todo mundo que te ouvir. Escreve bem grande, irmão, escreve bem grande. E aí sabe como é que termina o capítulo 3 de Abacuque? São só 3 capítulos. Ele começa o capítulo 3 dizendo assim, ó, Senhor, aviva a tua obra. Senhor, manda um avivamento, queima tudo aqui, derrama fogo em nós. E sabe como é que termina o livro de Abacuque? Aquele mesmo cara criticando, batendo, atacando todo mundo, dizendo, meu Deus, que luta, que desgraça. Ele termina assim, ó, sabe de uma coisa? Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte produto na vinde, ainda que os campos não produzem alimento, todavia eu me alegro no Senhor. Você foi chamado para esse tempo, meu irmão. Celebre o seu chamado. Talvez você nunca celebrou tanto o seu chamado. Talvez você ache que Deus te entregou um ministério para te matar.
Não, é para se divertir, irmão. Aleluia. Deus não te deu uma igreja para te matar. Deus não te deu um chamado para te matar. Você deveria estar alegre. As pessoas que olham para você deveriam querer o que você carrega. Amém? Não, mas eu quero ser um pregador. Irmão, ser um pregador não é liberar palavras de sabedoria humana. Ser um pregador é liberar uma carga. É liberar um encargo. É liberar um peso de glória. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente só come a palavra para os outros. Sabe o que acontece quando você come? Apocalipse capítulo 10, João me ensina isso, no versículo 10, 11, 12, está na Bíblia. Ele diz: foi-me dado um livrinho para comer, e eu comi. Na minha boca era docinho. Como é bom receber uma revelação, né, pastor? A gente abre a Bíblia assim, às vezes você acha coisa que você nunca viu. Você diz: meu Deus, vou pregar isso aqui. Coisa boa receber uma revelação. Só que se essa revelação não cair dentro de você, ficar só na sua boca, você pega e já dá, pega e já dá, pega e já dá. Não precisa nem ler a Bíblia. Mas quando ela cai dentro de você, ela te angustia. Parece que vai morrer. Parece que tem noite que não amanhece mais. Parece que tem dia que não chega ao fim. Você fica pensando: cara, que luta é essa? Que peso é esse? Às vezes eu ligo para minha esposa no meio da noite, assim, num hotel. Eu digo: amor, tô mal. Ela disse: vai passar. Isso é só o peso da palavra. Ela disse para mim: é o que você vai liberar hoje. Você vai liberar amanhã. Fica tranquilo, vai passar. Isso é o encargo, é o cabode de Deus. Aí cai dentro de você, irmão, se angustia. Porque você está vendo algo. Agora como é que você vai convencer alguém que você viu? Se a unção não vier. Deus fala para Josué: vou te dar Jericó. Falou para ele sozinho. Agora ele tem que convencer a turma. Só Deus nos entregou essa cidade. Mas não é para brigar, é só para gritar. Só para gritar. Um atrás do outro. Deus é esperto demais. Esse Deus não é gente. Ele sabe que crente fala com os olhos. Ele diz: vai um atrás do outro. Porque crente, irmão, passou o primeiro dia, não deu nada, não funciona. Ele já começa a olhar um para o outro e fala assim, ó. Então diz: bota um atrás do outro para ninguém se ver. Quieto. E não, porque crente fala com os olhos, já viu? O crente, quando está na igreja, que ele não está gostando da mensagem, ele olha para o outro e fala assim, ó. Não precisa falar, pronto, já perdeu. E Deus, sabendo disso, colocou um olhando para a nuca do outro. Querido, é impossível não acontecer o que Deus falou que aconteceria. Essa angústia que você carrega, muitas vezes você pensa que é o diabo, e não é, querido. É o peso da palavra. É a angústia da palavra. Aí como é que eu faço isso? Como é que eu me livro disso, pastor Luiz Hermínio? Está na Bíblia. Ele disse: eu comi, na minha boca era docinho, mas quando caiu no meu ventre amargou. Então foi-me dito: convém que tu profetizes de novo. Sabe como é que eu me livro disso? Quando eu estou assim apavorado, que nem um leão enjaulado, querendo ter que botar para fora, é só vir profetizar. Agora eu vou para o hotel e vou dormir. Quem não vai dormir é você. E como é que eu faço? Libera sobre alguém. Sacerdócio é isso, querido. É liberar uma carga. É soltar uma carga. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Deus está abrindo os nossos olhos nestes dias. A pergunta é: o que tu estás vendo? Será que é de acordo com aquilo que eu estou mostrando? Ele chamou Jeremias e disse: desce à casa do oleiro, porque eu vou falar contigo. Só que ele não falou antes de mostrar, ele mostrou. Ele disse: eu desci e tinha... O oleiro trabalhava com o vaso nas mãos, e de repente o vaso se quebra na mão do oleiro.
Então o oleiro começou a refazer aquele vaso. Então veio em mim a palavra do Senhor. Espera, Deus vai falar, mas primeiro Ele está mostrando. Se nós dermos uma resposta para aquilo que Ele está mostrando, a voz dEle vai ser audível. Pastor, mas o vaso quebrou na mão do oleiro. Irmão, um vaso quebrado na mão do oleiro é simplesmente um batismo de continuidade. Se você está quebrando e Deus vai e você quebra, e Deus vai e você quebra, e está quebrando, esse é o melhor lugar para quebrar na vida, meu filho. É na mão do Senhor, Ele está te refazendo. É um batismo de continuidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, porque chega, irmãos, chega de dar trela para o diabo. Chega. O espaço que o diabo usa é o mesmo que a igreja recusa. E a igreja não pode mais recusar o seu espaço. A igreja não pode mais recusar o seu espaço, a sua voz. Essa geração não precisa só de pregadores, ela precisa de voz. A voz de alguém que está gritando, a voz de alguém que clama. João Batista falou isso. Aproveitando o gancho aqui do nosso pastor Flammarion, que Deus ia abrir como João Batista. João Batista disse: eu sou a voz do que clama. Ele estava dizendo o seguinte: a voz é minha, mas o clamor não é meu. O clamor é alguém que está gritando dentro de mim. Então, o Brasil está tendo voz. O Brasil nunca esteve nesse lugar, irmãos. Como que não? O Brasil já foi. Ei, eu estou falando aqui das regiões celestiais. A autoridade que o Brasil tem. A autoridade não vem de posição, meu amigo. A autoridade vem de autor. Só o autor pode dar autoridade. Por isso não corra atrás de posição, achando que tendo posição você terá autoridade. Deus não dá autoridade para quem tem posição. Deus dá posição para quem tem autoridade. Deus dá posição para quem tem autoridade. A autoridade vem de autor. Quem é que governava o Egito? Faraó. Mas quem é que tinha autoridade? Uzé. Quem é que governava a Babilônia? Nabucodonosor. Mas quem é que tinha autoridade? Era Daniel. Era quem ouvia Deus. Sabe quem tem autoridade? Quem ouve a Deus. Então, peraí, a igreja está apoiando um presidente porque ela quer se servir da mesa? Não, irmãos. Nós vamos continuar comendo a nossa verdurinha. Nós vamos continuar comendo tomando nosso suquinho, comendo a nossa verdurinha. Amém? Você precisa entender que a terra, você não foi feita por causa da terra, foi a terra que foi feita por causa de você. Não, está na Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. O mundo foi feito por causa de mim, não eu que fui feito por causa do mundo. Eu vim primeiro. Não, mas você foi formado. Formado é uma coisa, mas eleito é outra. Antes de ser formado eu fui eleito. Eu fui eleito num Deus da minha fonte. Amém? É nesse lugar que você precisa prestar atenção. Quem é a tua fonte? Até para ser curado, você não tem que voltar ao passado, você tem que voltar na origem, na fonte. Ah, mas eu sou rejeitado desde criança, pode ser. Ah, eu fui abandonado quando bebê, não tem problema. Eu fui deixado na casa de alguém, eu sou fruto de um incesto, eu sou fruto de um abuso, não importa. Deus não improvisou com ninguém, você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Você não veio de um passado obscuro. Então quando alguém quiser te levar ao passado, diga: não, eu vou à origem. Meu passado não é legal, mas a minha origem é muito joia. Deus me elegeu nele, depois me tirou dele, me formou da terra e depois entrou em mim. Ele me tirou dele e entrou em mim, e nós nunca nos separamos. Nunca. Então aí dentro, eu termino aqui. Aí dentro tem pó e tem glória.
Porque você é o único ser na terra que tem os dois códigos, do céu e da terra. Tem uma canção que a gente canta, céus e terra se encontram. Não tem uma canção assim que a gente canta? Onde é que céus e terra se encontram? Em você. Você é o único ser que céus e terra se encontram. Quando você acorda de manhã, você decide quem governa. Se é o céu ou se é a terra. Aquele que tiver mais alimentado vai governar a sua vida. O problema é que Deus deu a Satanás o poder de comer do pó da terra. Então, se você quiser ser pó, vigia. Agora que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Fica de pé comigo, deixa eu fazer uma oração com você. Diga para o Senhor: abre os meus olhos para que eu veja, Senhor. Não ver o que eu quero, mas ver o que o Senhor está mostrando. Ei, Espírito Santo de Deus, abre os meus olhos para que eu veja a Tua glória, Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja a Tua presença, para que eu veja o Teu favor, para que eu veja a Tua unção. Abre os meus olhos, Jesus. Chora, e vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, Jesus. E nós queremos pedir: abra os nossos olhos para que a gente veja a Tua movimentação nesses dias, a forma que o Senhor deseja tocar esta terra, tocar esta nação. Abre os nossos olhos para que a gente enxergue de uma forma plena e clara. Nós não vamos ficar na beira do caminho pedindo esmolas, Senhor. Nós vamos abrir os nossos olhos. Nós vamos ser provedores. Nós vamos cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa nação. Nós vamos prosperar nessa terra, Deus, e vamos dar respostas para este mundo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplaude ao Senhor bem forte.